Vamos falar na aula de hoje sobre ambiente de execução. Então, vocês devem estar se perguntando aí, mas como isso faz parte de um compilador? Por que o compilador precisa se preocupar com a execução? Na verdade, pessoal, assim, o compilador, precisa criar toda a infraestrutura para o programa poder ser executado, certo? Então, por exemplo, a memória, quem administra, quem gerencia, é um componente que o compilador injeta no programa, que vai fazer, digamos, a interface entre o programa em execução e o sistema operacional. Se isso não existisse, o programa precisava lidar com detalhes muito baixo nível, para administrar a memória do programa. Enfim, então vamos lá. Certo? Então, primeiro, vocês precisam lembrar, eu acredito que vocês já tenham essa noção, mas para reforçar, que a execução de um programa, na verdade, é uma sequência de transições de estado. Então, partindo de um estado inicial, S1, existe algum tipo de operação, certo? Que leva o programa a um outro estado. E assim vai até um estado final, digamos, N. Então, aqui você tem N transições de estado. Tá, ok? Então, tem algumas simplificações aqui que não vale a pena a gente entrar em detalhe. Mas, para todos os efeitos, já a imagem, a ideia que você deve ter de um programa em execução é essa. Certo? Então, agora, o que é o estado? Então, se a gente expandisse aquele S do último slide, um S1, um S2, o que é que a gente veria? Então, esse slide mostra, então, em resumo, o que a gente teria. Então, do lado direito tem uma representação mais crua, entendeu? Olha, então, basicamente, o estado, do lado direito, ele fala, olha, tem um componente que é o código, e tem um componente que é o dado. O dado. O código, vamos deixar para lá, certo? A gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, tá certo? É uma parte que a maioria das vezes é estática, não muda, então vamos tentar deixar de lado, certo? E vamos nos concentrar na parte dos dados, que é o estado, literalmente, daquele programa. Então, tipicamente, pessoal, assim, o estado tem esses 4 componentes aí que eu descrevo à esquerda, tá no slide, tá? Então, a área estática é um espaço que tipicamente é reservado para armazenar metadados do programa. Então, sei lá, onde é que estão as classes, os arquivos, a associação das classes com os arquivos, entendeu? As variáveis estáticas, certo? Os tipos desses dados estáticos. E assim vai. Então, todos esses metadados e o dado propriamente dito, no caso uma variável estática, é armazenada nessa área estática, certo? Então, a heap é um componente mais dinâmico. Então, ele é reservado para aquela área, para a memória que é alocada dinamicamente durante a execução. Tá certo? Então, o programa C, por exemplo. Então, quando você dá um malloc, aquela célula de memória, aquela região de memória que é alocada, ela é armazenada na heap do programa. Quando você dá um free, ela é liberada da heap do programa. Quando você em C++ ou em Java dá um new, a mesma coisa, certo? Quando em C++ você dá um delete, a mesma coisa. Tá bom, gente? Então, a heap é essa parte mais dinâmica, certo? A pilha, pessoal, vocês já viram que, na verdade, tem tipos de pilha diferentes.
tá certo? Mas aqui, né, a pilha é a pilha do programa, a pilha de chamadas, entendeu? Então, quando você ali no main, você chama uma função, né? Então, primeiro a tua pilha, ela já inicia com um elemento, né, na pilha. Aqui a gente vai ver, se chama de registro de ativação. Então, cada função que está na pilha tem o seu registro de ativação. A gente vai ver daqui a pouco, certo? Quando a função main chama uma outra, ela é empilhada. Quando aquela função retorna, volta para uma pilha no estado onde só tem main, tá certo? E assim vai, né? Então a pilha sobe, a pilha cresce, depois volta a subir, depende das chamadas e dos retornos. Então, tipicamente aqui, só fazendo um parêntese, não é um bom princípio de design, entendeu? Que os programas tenham uma profundidade de chamadas muito longa. Isso significa dizer uma dificuldade, né, para você compreender o código, entendeu? Você acompanhar o que é que significa aquilo ali. Quando você estiver lendo, por exemplo, uma função qualquer, né, sei lá, né, que faz qualquer tipo de atividade, né, função bar qualquer, se aquilo ali só for chamado, sei lá, na profundidade 20, já é muito difícil raciocinar, porque aquela função, né, ela depende de um contexto que é muito elaborado, né? Desde main ali, chamou outra, chamou outra, chamou outra, chamou outra, chamou outra, até chegar naquela função. Entendeu? Então, o estado que foi construído para chegar ali é um estado muito complexo. Entendeu? Então, pode ter muita coisa na pilha, né, naquele ponto. Entendeu, gente? Enfim, então, como o slide direito está mostrando, só uma questão mais operacional de como isso aí é implementado. Entendeu? Então, tipicamente, esse slide eu tirei do livro do Dragão, né, que é um livro principalmente orientado para linguagem de programação C. Então, o que se diz aqui é, olha, se você for realmente gerar um código executável, entendeu? Então, é assim que você veria a memória do teu programa, entendeu? Então, o sistema operacional faz algo como isso, tu vai ter uma heap ali, vai ter uma pilha, na verdade, o gerenciador de memória do teu compilador, se comunicando com o sistema operacional. Ele constrói, né, na memória que foi reservada para aquele programa, ele constrói um estado semelhante a isso aí, entendeu? De maneira que a heap ela é livre para crescer, tá certo? Em uma direção, a pilha é livre para crescer em uma outra direção, entendeu? Você tem aquela memória livre ali no meio, entendeu? Que não foi ocupada ainda nem pela heap, nem pela pilha. Não é só uma questão de como um determinado gerenciador de memória organiza a heap. Desculpa, organiza o estado do programa, né, que foi, né, reservado para a execução daquele programa pelo sistema operacional de alguma máquina. Então, aqui apenas uma correção, tá certo, pessoal? Então, eu meio que exagerei aqui, eu simplifiquei quando eu falei que, né, o estado do programa tem apenas aqueles componentes, quando na verdade, tá certo? Há um PC e uma pilha para cada thread do programa, tá certo? Se você estiver considerando programação concorrente, programas que são concorrentes, entendeu? Né? E uma concorrência de memória compartilhada, vocês devem ter visto aí alguma disciplina de paradigmas, tá certo? Né? PLC, eu acredito. Que você tem em programação concorrente, você tem basicamente digamos assim, dois modelos de programação. Você tem um modelo de passagem de mensagem, né? Quando dois, digamos, objetos concorrentes, né? Mesmo que estejam no mesmo programa, né? Eles só se comunicam, só podem se comunicar através de mensagem. Eles não compartilham um estado. É proibido compartilhar algum estado, alguma memória. Cada um tem sua memória, digamos assim, entendeu? E eles se comunicam só trocando mensagem, entendeu?
É lógico, tem as suas vantagens e desvantagens, tá certo? A grande vantagem é não ter problemas que o outro modelo tem, né? Problema de data race, de deadlock e tudo mais. Mas, enfim. O outro modelo, tá certo? É um modelo que compartilha, é um modelo que normalmente é adotado por Java, por C e tudo mais, né? Então, é um modelo que compartilha a memória. Esses objetos diferentes, tipicamente chamados de threads, né? Eles podem compartilhar um estado comum, né? E por conta disso, né, esse compartilhamento, o acesso simultâneo a esse estado que é compartilhado, pode causar problemas, né? Então, dependendo de uma execução, uma thread chegou primeiro naquele ponto e fez uma modificação. Dependendo de uma outra, a execução, né, você não tem controle, porque isso é muito não determinístico, depende do escalonamento que foi escolhido para uma determinada máquina, um determinado instante, dependendo de uma carga. A outra thread chegou primeiro e fez a outra modificação. E com isso você pode ter o que se chama de data race, ou condições de corrida, que vai acabar produzindo um estado errado. Enfim, esse é o modelo mais comum, esse modelo de memória compartilhada. Nesse modelo de memória compartilhada, cada thread vai ter o seu PC, né, o seu contador do programa, né, o ponto onde está na execução do programa, né, e vai ter sua própria pilha, evidentemente, né, porque uma thread vai estar executando um trecho de código diferente de uma outra thread. Uma outra thread. Naquela primeira thread vai ter, sei lá, 3 funções numa pilha, e na outra vai ter funções diferentes, porque está executando outro trecho do programa. Entendeu? Então, é natural compreender que essas... num modelo concorrente, né, o estado do programa é representado de uma maneira ligeiramente diferente, certo? Você ainda tem estado, né, aristática, ainda tem, né, a heap do programa, só que o PC e a pilha cada thread vai ter um. Então, se você tem 2 threads, você vai ter um PC e uma pilha para cada thread, uma área estática e a heap comum a todas elas, certo? Mas PC e pilha, uma para cada um. Se tiver 10 threads, vai ter 10 PCs e 10 pilhas, tá? Normalmente você tem a thread principal do programa, né? E as outras threads que foram criadas a partir dela. Né? Tá ok? Enfim, eu já falei sobre isso, mas agora isso fica mais claro, quero deixar bastante evidente para vocês. Existe uma interface entre o compilador, né, ou o gerenciador de memória, que é introduzido pelo compilador. Então, do lado esquerdo desse esquema aí, vocês veem o programa executável, tá certo? O compilador gera, né, adiciona um gerenciador de memória ao programa que é o programa objeto, né, o programa executável que ele vai gerar. Entendeu? Esse gerenciador de memória, gente, né, ele é responsável por criar uma camada de abstração para o programa. Entendeu? O programa não precisa saber como, né, o sistema operacional administra a memória. Ele não precisa saber isso. Entendeu? Então, o sistema operacional vai ter paginação, vai ter um monte de recursos diferentes para decidir onde é que vai armazenar os dados em memória. Entendeu? Pode ter até distribuir isso, né, memória virtual e tudo mais, né, puxar de disco, fazer swap de disco. Enfim, tem uma série de complexidades que o compilador não quer se envolver com isso. Então, o que o compilador faz? O compilador constrói um gerenciador de memória responsável por fazer a interface entre o programa que está em execução, que não quer saber de nenhum detalhe, por conta disso, se comunica apenas com o gerenciador de memória. Então, por exemplo, dá um malloc, o malloc é solicitado para o gerenciador de memória. O gerenciador de memória simplesmente delega aquilo para o sistema operacional. O sistema operacional, se vira aí, ele vai armazenar aquilo ali
né, na memória na posição adequada. Entendeu? Então, para o programa que está em execução, a visão da memória é uma visão simplificada, semelhante àquela que eu mostrei naquele segundo slide, né? Mostrando, olha, aqui vai ter o código, aqui vai ter a área estática, aqui vai ter a heap, tá certo? Aqui vai ter a pilha, entendeu? Então, a pilha cresce, pode descer, vai ter um pop, vai ter um push e tudo mais. Então, o gerenciador de memória vai ter essas abstrações, né? Acessíveis, né? E quem vai realmente implementar isso aí, de fato, vai ser o sistema operacional. O gerenciador de memória se comunica com o sistema operacional para que isso seja feito, entendeu? Tá ok? Então, é importante, o gerenciador de memória serve para isso, entendeu? Então, o que a gente vai falar agora são as abstrações usadas pelo gerenciador de memória, né? Que para oferecer ao programa, né, aqueles componentes do estado, a heap, a área estática e tudo mais. Então, tudo que a gente precisa saber, né, são esses conceitos, essas abstrações que são utilizadas pelas linguagens de programação. Entendeu? Então, primeiramente, vamos falar sobre a área estática, tá certo? Então, é a área reservada para armazenar variáveis globais, isso é o mais comum, tá certo? Funções estáticas acessíveis para qualquer parte do programa, e até mesmo a informação de metadados, né? Como estruturas de dados. Quando você for dar um malloc, você vai precisar saber em que você vai dar um malloc. Como é que você vai dar um malloc se você não sabe qual o tamanho, né, das suas estruturas de dados? Então, talvez em C e C++, isso aí é o programador, desculpa, em C, particularmente, o programador é que precisa já resolver isso tudo em tempo de programação, né? Só que em C++ e em Java, por exemplo, você não dá essa informação. Você simplesmente vai dar um new aqui nessa classe aqui, e por baixo dos panos ele vai ter que inferir quanto de espaço ele precisa fazer aquilo ali. Então, dinamicamente, ele precisa tomar essa decisão. Isso é possível porque essa informação é guardada ali na área estática, entendeu? Então, o tamanho da área estática frequentemente é determinado em tempo de compilação. Você já sabe, olha só, vai ter variáveis globais aqui, vai ter estrutura de dados e tudo mais. Entendeu? Então, boa parte, digamos assim, já pode ser determinado, tá bom? Então, a pilha, gente, é o fluxo de controle das chamadas de funções, né? Determina o fluxo de controle, né? Então, cada frame que está, cada elemento que está na pilha, a gente chama em compiladores de um registro de ativação de uma função, né? Então, ou, de maneira mais simples, só registro de ativação. Ela é criada pelo chamador da função. Quando você chama uma função, faz uma chamada, um call, uma função, um registro de ativação é sempre adicionado na pilha, entendeu? Então, coloca-se no topo da pilha, tá certo? E aqui é a parte importante, tá certo? Então, sempre no registro de ativação vai ter o quê? Os parâmetros de uma chamada, tá certo? E o endereço de retorno daquela chamada, entendeu? Porque quando você for dar um pop na pilha, dar um retornar daquela chamada, você tem que saber para onde você vai. Então, você fez uma chamada, digamos, de full para bar, você estava na linha, né? Estava na linha 37 de full, quando você fez uma chamada para bar, entendeu? Você fez uma chamada para bar na linha 37 de full. Então, você vai criar um registro de ativação para bar, tá certo? Você fez de full para bar, certo? Então, você vai criar um registro de ativação em bar, tá certo? Para bar, com os parâmetros que você está fazendo da chamada, mas ali em bar, no registro de ativação, você tem que anotar, tem que adicionar a informação de para onde você vai retornar quando você retornar, né, de bar para full, fizer o caminho inverso, tá certo? Então, aquilo tem que ficar registrado, né? Então, basicamente é isso, tá certo? Né? Quando retorna, né, de bar, ela retorna para aquele endereço, né? Em outras palavras, ela atualiza o program counter, né? O contador do programa, tá certo?
Aqui tem um exemplo, pessoal, que é uma representação dinâmica, tá certo? Não confundir com aquelas representações intermediárias que a gente mostrou. Isso aqui é normalmente chamado de uma árvore de execução e ela reflete, né, reflete a sequência de chamadas de funções ao longo do programa, tá certo? Então, vocês têm alguma ideia do que seja esse algoritmo? Então, esse é um algoritmo de quicksort, tá certo? Você vê aí algumas chamadas recursivas de QS, veja, QS chamando QS, é uma chamada recursiva. Você vê aí uma função P, que basicamente é uma função de partição, ela particiona, certo? Né? Então, por exemplo, você tem uma partição de 1 e 9, são os elementos aí de um vetor, pense dessa forma. Ele particionou, deu como resultado duas partições de 1 a 3 e 5 a 9, entendeu? Então, na primeira partição, ele chamou, invocou o QS e também chamou o QS na segunda partição. Né? Enfim, e foi assim, né? E assim recursivamente. Certo? Então, essa árvore de execução ela mostra, basicamente, né, o que foi chamado. Então, daqui a pouco, a gente está mostrando aqui, basicamente, se a gente representa isso na pilha, né, como é que funciona, né, para aquela árvore que a gente já viu. Então, a gente inicia com o registro de ativação da função main, certo? Então, veja aqui, tem main e está na pilha da função, como se fosse um argumento realmente, uma variável local que foi criada, que foi um array, que é um array que a gente está querendo ordenar, digamos assim, entendeu? Né? Desculpa, eu voltei aqui no slide. Tá? Enfim, então, em seguida, a gente chama a função R a partir de main. Então, veja que a pilha modificada com um novo registro de ativação é uma variável local, int i, aí, certo? Uma variável int m e n também. E agora, né, então, i fazia parte ali da invocação de R, acredito, entendeu? Então, agora a gente está já na função QS, entendeu? Função QS, que é já chamada para quicksort. Tem duas variáveis locais ali, M e N, certo? Então, veja só o que aconteceu aí. A gente já fez, aqui está mostrando uma situação ali, chamou main, retornou de R, né, voltou para main, depois chamou QS está na pilha, QS 19. Depois QS chamou P, que retornou. Depois dali, né, chamou QS de 1.3, está na pilha também, certo? Chamou P, retornou, chamou QS, retornou. Em outras palavras, o que está na pilha é main, QS e QS. Como dá para ver aí pelas arestas cheias, né, não achuradas, certo? Então, o que a gente vê aí são 3 registros de ativação, né, vivos, né? A gente tem, né, os parâmetros em cima de cada registro de ativação, embaixo eu acredito que seja variável local, e no meio o nome da função, certo? Então, é só uma representação, certo, gente? Certo? Então, é basicamente isso aí, certo? Eventualmente ele é retornado aqui para a função main, né, antes de sair. Então, em Java, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção. Em Java existe, como uma máquina virtual baseada em pilha, existe um outro conceito, né, para vocês não se confundir com o call stack, que a gente acabou de falar, né, que é o operand stack, certo? O call stack, ou a pilha de chamada, gente, né, é o que a gente viu. Armazena ali o registro de ativação para cada chamada de função, certo? Enquanto o operand stack, certo? Ele armazena os valores, os argumentos que são usados para fazer cálculo, computação, certo? Né? Enfim, certo? Então, vamos dar um exemplo para que isso fique mais tangível, mais concreto, tá certo? Então, aqui está um programinha artificial, certo? Chamado foo, né? Então, função main com esses argumentos, uma variável local t igual a 10, depois um incremento aí, que basicamente é equivalente a t igual a
t mais 1, ou t igual a 2 vezes t mais 1, entendeu? Enfim, então, se a gente compilar esse código, gerar o bytecode, depois decompilar para mostrar os bytecodes em formato textual, a gente veria isso aqui, tá certo? Né? Então, o importante desse código aí é ver que a gente tem uma função construtor ali de foo, que aquele a gente não vai usar, certo? E depois um cálculo, uma sequência de instruções dentro da função main. Dá para ver aqui, code 02, né? Enfim. Então, não se preocupe em entender detalhadamente isso aí, eu vou explicar em linhas gerais para vocês agora. Tá certo? O que é que está acontecendo? Então, esse é o código que a gente deve se preocupar, deve se interessar. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, não é uma pilha de chamadas, tá certo? Então, veja que a função main não está chamando nenhuma outra função. Então, realmente, a gente tem uma pilha, que é a pilha, né, com registro de ativação apenas para a função main. Afinal de contas, existe essa função e a gente está executando essa função. Então, existe uma pilha de chamadas, uma call stack, mas naquela call stack só tem um registro de ativação main e a gente nunca sai dali, entendeu? Nunca adiciona nada, nem retorna nada, tá certo? Né? Então, só quando realmente na última instrução, no return, nessa última instrução aqui, é que esse registro de ativação é liberado, tá certo? Mas a pilha de chamadas não está em xeque em questão aqui. O que está em questão aqui é a pilha de operandos, tá bom, gente? Tá certo? Né? Então, pilha de operandos inicia nesse estado aí, logo depois da execução do by push 10, tá certo? A pilha de estado está nesse, a pilha de operandos está nesse estado. Tá certo? Então, o primeiro elemento ali, vamos supor que ele é reservado para variáveis locais, tá certo? Então, coloquei interrogação ali, tá certo? É só para vocês lembrarem, tá? Então, no momento que a gente coloca iStore 0, o comando, né, a instrução iStore 0, ela pega o que estava no topo da pilha e armazena na variável local índice 0. Veja que nesse programa aqui a gente só tem uma variável local. É por isso que eu só criei um item para a variável local que tem o nome 0. Não uma variável local na representação do bytecode nunca tem nome string, entendeu? É só um índice 0, 1, 2. Você acessa as variáveis locais por esses índices. Né? E quando você compila, né, uma variável local que era chamada por, sei lá, XYZ, vai ser chamada por 0. Então, todos os acessos a XYZ se transformam em acessos a 0. Entendeu? Então, esse mapeamento é estabelecido e é respeitado. Entendeu? Então, depois de iStore 0, a gente tem a variável local com o valor 10, que está na pilha de operandos. Né? Depois, iLoad 0, iLoad 0. Então, a gente leu duas vezes o valor da variável local 10 e colocou na pilha. Então, a gente tem isso, entendeu? Né? Depois, iConst 1. Então, foi colocado na pilha iConst 1, certo? Agora, iAdd. Então, ele vai adicionar 10 a 1, pegar os dois elementos que estão no topo da pilha. Afinal de contas, uma adição precisa de dois operandos, certo? Se transforma em 11, faz isso normalmente, pega os dois que estão no topo da pilha, 21, e depois armazena o que está no topo da pilha, novamente, que a gente já tinha feito antes, está no topo da pilha, armazena para a variável local, que é isso que a gente tem, certo? Que é o valor que a gente tinha calculado, né? Não sei se vocês estavam lembrados, mas começa t igual a 10, depois t igual a t mais 1. T era 10, é 10 e 10, 20 mais 1, 21. Então, é isso que a gente chegou aí, tá certo? Então, enfim, pessoal, então o registro de ativação contém o endereço para onde o controle deve retornar. Isso é o próximo PC. Nesse caso aqui não vai ter nada, tá certo? E aqui eu não estou mostrando o registro de ativação, mas o registro de ativação só tem a função main, entendeu? O foco desse slide foi mostrar a pilha de operandos, não a pilha de chamadas, entendeu? Então, aqui um exemplo com vários procedimentos para misturar essas coisas, a pilha de chamadas com a pilha de operandos, só para vocês compreenderem essa distinção. Então, a gente teria função
main, que está no registro de ativação, tá certo? Main, então veja que a largura aí, só para distinguir uma pilha de chamadas da pilha de operandos, entendeu? Então tem main 10, né? Então 10 é uma variável local ainda, desculpa, só, né, tá na pilha de operandos, a gente colocou na pilha de operandos antes de fazer a chamada, né? Agora, depois de fazer a chamada, a gente tem um novo registro de ativação para a função bar, tá certo? E agora 10 se transformou numa variável local. Na verdade, não há diferença nenhuma entre um parâmetro e uma variável local, né? Tá certo? No slide anterior, a gente botava só parâmetros assim, uma variável local abaixo, mas isso é uma distinção meio irrelevante, porque a maioria dos compiladores ele não fazem distinção. Variável local é basicamente um parâmetro, entendeu? Né? Ou o contrário, né? Os parâmetros são variáveis locais, como vocês queiram enxergar, entendeu? Né? E agora T mais T, T mais igual a T mais 1, é T igual a T mais T mais 1, certo? Então, a mesma coisa, é aquela operação que eu já mostrei no slide anterior, certo? Que vai dar 21, né? 10 e assim por diante, tá certo? Então, ok, gente? Então, vamos falar agora de uma outra estrutura de dados chamada de heap, a heap do programa. Então, como vocês já viram, a heap serve para administrar, para armazenar a memória que é alocada dinamicamente no programa. Então, em outras palavras, de uma maneira simplista, entendeu, gente? A heap é um grafo, certo? Você precisa implementar esse grafo de alguma maneira, certo? Mas é um grafo. E os nós desse grafo correspondem às alocações dinâmicas de dados, entendeu? E as arestas correspondem às referências entre esses nós, tá certo? Então é importante que vocês entenderem que as arestas para esses nós, né, elas podem vir também de outras partes do estado, como a pilha e como a área estática, tá certo? Mas a gente vai ver isso mais adiante, tá certo? Um grafo não existe separado, desconectado de qualquer outra parte do estado do programa, tá certo? A heap não existe de uma maneira desconectada, senão como é que você iria acessar a heap a partir, sei lá, né, da execução, do programa em execução. Então, vamos ver aqui um exemplo, certo? Então, nesse exemplo, a gente tem uma estrutura de dados, árvore, certo? Uma árvore tem uma raiz, né, que é do tipo nó, né? Um nó é uma outra classe, certo? Um nó, tipo de nó é uma outra classe. Uma classe que tem, né, uma definição recursiva, tem um campo L e R, que representam o nó da esquerda e o nó da direita, e tem um valor, certo? Esse valor é atribuído no construtor do nó, né? Existe um construtor para a árvore também, que recebe um valor, que é o valor que é armazenado no nó raiz, entendeu? Então basicamente, se você chamar uma árvore com um valor, ela vai criar, né, uma árvore já com o nó raiz, certo? Então, aqui está uma representação, tá certo, de uma árvore, gente, certo? Então, o quadradinho representa o tipo tree, tá certo? O quadradinho que é um tree tem um nó raiz, que é o campo representado pelo campo root, que aponta para o nó raiz, tá certo? Então, o nó raiz está representado com uma elipse e tem três campos, o campo val, o campo L e o campo R. Como acabou de ser alocado essa árvore, certo? Por esse código que está acima, certo? Então, esse nó raiz, ele não tem, né, nenhuma subárvore esquerda e direita associada, tá certo? Enfim, gente, né? Eu espero que vocês tenham entendido aqui a representação. A gente vai começar a falar daqui a pouco sobre Garbage Collection, tá certo?
Então, qualquer coisa que não seja acessível, nós que temos sido criados e não podem ser mais alcançados, a gente diz que esses nós podem ser limpos, ou de uma maneira explícita, ou de uma maneira implícita, através de um processo chamado de coleta de lixo ou de garbage collection, tá certo? Então aqui não é o caso, tá certo? Então o que acontece é que você vai ter T vai estar atribuído a new tree, né? Quando o momento que main for retornado, só que nesse momento aqui o programa já vai ter terminado, tá certo? Então, mas se isso tivesse acontecido em um outro programa, uma outra função, essa alocação, né? Aqueles objetos já não estariam mais acessíveis e poderiam ser liberados, entendeu? Então, você pode liberar memória de maneira explícita, certo? Então, isso acontece, por exemplo, certo? Em linguagens como em C, certo? Você aloca com alloc, você deleta com free ou com delete, entendeu? Então, depende do programador. Certo? Então, isso é muito bom. Isso assume que o programador sabe o que está fazendo. Entendeu? Então, às vezes, os programas muito pequenos, né, e dependendo do programa, então você não precisa nem liberar o programa e o programa consegue executar. Você fazer uma demonstração para uma disciplina aí, né, que pedir um códigozinho C para fazer alguma bobagem, entendeu? Né? Mas para programas mais sérios, programas recursivos que usam, faz alocação em estruturas recursivas, né? Isso você vai ter problemas se você não fizer a limpeza da tua memória, né? O problema com a limpeza da memória é o seguinte, olha, se você fizer perfeitamente, tá ok. Se você fizer quando deve fazer, tá ok. Só que programadores são seres humanos, eles podem errar. Né? Eles podem errar de duas maneiras diferentes. Quando ele libera a memória em excesso, tá certo? Pode ter corrupção de memória, ou seja, ele liberou algo que não deveria liberar. O que é que significa isso? Não deveria liberar. Significa que tem alguma outra parte do programa que vai continuar acessando, tá com algum ponteiro, entendeu? Para aquela região de memória onde você acabou de liberar. Então, quando você acaba de liberar, significa dizer, olha, o sistema operacional pode fazer o que quiser com aquilo ali. Entendeu? Inclusive botar outra coisa, né? Botar sujeira, corromper de alguma maneira. Pode ser que não faça nada e você acha que não tem problema nenhum. Mas, em algum momento, puf, ele coloca. Entendeu? Ele corrompe, porque você já disse que estava liberado. Então, isso não é instantâneo. Entendeu? Aí, momentos depois, como você tem aquele ponteiro mantido para aquela área que você liberou, né? Há um problema ali, né? Normalmente isso causa um segmentation fault e o programa quebra, entendeu? Enfim, gente, então isso é um problema sério, entendeu? Normalmente chamado de dangling references, tá certo? Porque você tem uma referência ali que válida, né? Que deveria ser válida, né? Só que a referência, alguém já limpou o conteúdo dela, entendeu? Achando que não tem nenhuma outra parte do programa acessando aquela referência, certo? Uma outra forma de errar é você não liberar, você ter falta, né? Você, por exemplo, você tem um ponteiro, uma lista de elementos e tem, sei lá, a partir do elemento do índice 10 em diante, né? Os elementos não são mais úteis e poderiam ser liberados e realmente não tem nenhuma outra referência de memória, assumindo isso, né? Para aqueles elementos. Então você poderia liberar tudinho, só que você não libera. O que acontece? Acontece o que se chama de memory leak, certo? Um vazamento de memória. É um nome que você pode achar que é um pouco contraintuitivo, mas significa dizer que você está perdendo. É como se você acha um chuveiro, está vazando coisa, vazando água
né, enfim, desperdiçando água, tem algum tipo de vazamento, um gotejamento ali, está indo embora a memória. Na verdade, a memória não está indo embora coisa nenhuma. Você está sendo incapaz, né, de liberar a memória. Entendeu, gente? Né? E às vezes isso acontece também porque você tem ponteiros em excesso, entendeu? Você tem referências desnecessárias para o teu código, entendeu? Mas enfim, em resumo, tem dois tipos de erro quando você está programando explicitamente a liberação de memória. Você liberar em excesso causa memory leak, certo? Você liberar por não liberar, né, quando deveria, né, liberar em excesso, que causa dangling references e segmentation faults, tá certo? E teu programa quebra, e você deixar de liberar, que causa, né, consumo excessivo de memória, e em algum momento teu programa em execução vai começar a ficar super lento, porque vai estar consumindo desnecessariamente memória, ele vai começar a dar trash em disco, causar trash em disco, e o programa vai ficar simplesmente, vai travar, de tão lento que ele vai ficar. Então, né, no primeiro caso, você tem um sintoma que é muito mais instantâneo. No segundo caso, você pode ter um sintoma que é mais demorado, mas também igualmente perturbador e ruim, né? Que é o problema de consumo excessivo de memória enfim, acaba com tua máquina, até o disco, né, ficando inoperante. Né? Você vai ter que interromper, evidentemente, os dois casos aqui para poder debugar e corrigir o problema, tá certo? Então, aqui primeiro falando de memory leaks, né? O programador pode esquecer de liberar espaço de memória, tá certo? Em C++, usando explicitamente o comando delete. Em Java isso também pode acontecer, tá certo? Pensa no caso de listas, aí o cara não elimina elementos da lista que deveria. Aqui está um exemplo de memory leak, tá certo? Então, imagine aqui nesse cenário o objeto referenciado por P não é mais usado, tá certo? Esse objeto não é mais usado, mas o programador esqueceu de liberar o objeto apontado por P, tá certo? Ele esqueceu simplesmente, né, fazer isso, tá certo? Olha, e P se manteve lá, tá certo? Então, é uma variável estática do programa, né? Independe de uma entrada-saída de uma função. P fosse uma variável local, tudo bem, isso aí seria automaticamente liberado, mas P for uma variável estática, isso pode ser considerado como um problema. Entendeu? Você precisaria dar um P igual a null, explicitamente, entendeu? Para poder reclamar o que está em bolinha azul aí, tá certo? Veja que tem algumas bolinhas que não ficaram azul porque elas são referenciadas a partir de outras arestas que estão vindo do lado de fora, entendeu? Então, essa caixinha interna e é vermelha representa a heap do programa, gente. Essa área de objetos são alocados dinamicamente, certo? As arestas que vêm de fora são ponteiros que podem vir da área estática ou da pilha do programa, acessando esses objetos, entendeu? Né? Enfim, agora a gente falar um pouco sobre Garbage Collection. Então, eu já falei que você pode liberar a memória explicitamente, né? C++ é um exemplo disso. Ou você pode ter linguagens que têm liberação automática de memória. O princípio é que o programador seria muito mais eficiente se ele não precisasse se preocupar quando, em que momentos ele deveria né, fazer a liberação de memória. Agora, é importante vocês entenderem. Né? Por um lado, né, o que é que significa? Isso é uma visão, se você tem uma visão pessimista ou otimista aí do mundo, o que é que, né, como é que você prefere, entendeu? Né? Se você adotar, evidentemente, a adoção de Garbage Collection significa que você assume que seria muito mais produtivo, né, se os desenvolvedores não precisassem se preocupar com essa operação de leak, né, de liberação de memória. Então, basicamente é isso que diz, entendeu? Então, os advogados, digamos assim, das linguagens que têm limpeza automática de memória, né, advogam, né, nesse sentido. Né?
Por outro lado, as pessoas que advogam por manter free, manter delete, manter linguagem que tenha liberação explícita de memória, o que elas dizem? Certo? Olha, então, duas coisas aqui. Então, essa minha linguagem é feita para profissionais, pessoas que entendem o que estão fazendo, não é para amador. Primeira coisa, tá certo? Segunda coisa, ela diz o seguinte: o custo de você ter o garbage collector é muito alto, e isso é verdade, entendeu? Então, linguagem com garbage collector, ela incorrem, né? Existe um prejuízo associado no tempo de execução, na execução do programa, na lentidão do programa. Garbage collector são processos que executam, né, código, que analisam código, identificam a oportunidade de liberação de memória. É muito bom, beleza, mas isso pode ser caro. Entendeu, gente? Né? E para certos tipos de aplicação, como, por exemplo, aplicações de tempo real, isso pode ser um problema sério. Imagina que você está ali precisando executar ter um deadline, né? Para executar uma determinada tarefa no sistema de tempo real. Pense num sistema aí de avionics, né? No sistema de controle, né? Controle de uma aeronave, entendeu? E você tem que executar, digamos, um determinado prazo, um determinado limite de tempo, né? Uma atividade. E você vai executar tudo bem, aí entra o garbage collector para você executar, entendeu? Imagine uma situação dessa. Entra o garbage collector para poder processar e limpar a memória no momento que você vai executar uma tarefa que tem uma rigidez no tempo de execução. Então, isso certamente não é uma boa opção para o sistema de tempo real, entendeu? Enfim, então, existem basicamente assim, duas estratégias, tá certo? Então, você pode ocasionalmente, né, executar, né, um garbage collector, então um mark and sweep, ele adota essa estratégia, e uma outra com a estratégia incremental. Um exemplar disso aí é o algoritmo de reference counting, certo? Então, uma maneira que eu gosto, da analogia que eu gosto de fazer é, se você prefere fazer um pagamento à vista ou a prazo, entendeu? Então, mark and sweep, ele diz o seguinte: eu vou fazer o pagamento à vista, entendeu? Olha, eu posso até demorar para fazer, mas quando eu fizer, eu vou fazer tudo, entendeu? Eu vou fazer a limpeza, vou passar o rodo, entendeu? Passar o rodo é pelo termo aí, né, do sweep, certo? Passar o rodo, tá? E a outra estratégia, o de reference counting, que, olha, a cada operação ele está fazendo alguma coisinha. Olha, você pode até, né, isso aí até faz mais sentido para o sistema de tempo real, entendeu? Porque você está diluindo, né, amortizando o custo das operações. Você não vai ter um custo, uma parcela, digamos assim, alta, né, para poder fazer em algum momento, entendeu? Enfim, gente, vamos ver isso aqui, como é que funciona isso aqui na prática. Certo? Então, imagina que a RIP é isso aí. Como é que funciona o Mark and Sweep? Então, a primeira coisa que vocês têm que perceber é o seguinte: tudo que me importa dessa RIP é o que eu posso alcançar, certo? O que eu posso alcançar dessa RIP é o que eu posso ver a partir da minha área estática e da minha pilha do programa, que não estão aí dentro. Então, a minha área estática ou a pilha, tanto faz, elas estão fazendo referência para dois objetos. Vocês estão vendo aí a partir dessas arestas que estão vindo de fora desse retângulo vermelho. Entendeu? Então, como é que o Mark and Sweep funciona? Lembrando, tudo que me importa é o que é alcançável a partir desses pontos de referência. Então, aqui estão esses pontos de referência que eu falei para vocês. Né? Esses pontos são alcançáveis, esses objetos são alcançáveis a partir da área estática ou pilha, certo? E olha
Trabalhando recursivamente, é lógico, os objetos podem alcançar outros objetos. Então, recursivamente, né, a gente chega nesses objetos aqui. Então, aqui, é lógico, isso aqui pode ter vários passos, mas aqui a gente convergiu nesse ponto, tá certo? Então, nesse ponto, a gente não consegue alcançar nenhum outro objeto na pilha. Não dá mais para alcançar, certo? Então, basicamente, o Mark and Sweep vai iterando, tentando descobrir esse ponto fixo. Olha, ponto fixo no sentido, mais uma vez, esse termo, né? Eu não consigo mais descobrir nada novo, entendeu? Então, o conjunto de bolinhas vermelhas, amarelas, desculpa, já foi encontrado, certo? Ou seja, os objetos, conjunto de objetos alcançáveis a partir da pilha ou da área estática, eu já consegui encontrar, certo? Então, chega nesse ponto, né? O compilador faz a tarefa, esse primeiro estágio é chamado de mark, certo? Marking, estou marcando tudo, nesse caso aí, de amarelo. E depois a gente faz o sweep, certo? Então, veja o seguinte, gente. Então, isso é uma operação, pode parecer simples aqui, pelo tamanho aqui do problema da heap que eu mostrei para vocês, precisava simplificar, mas a heap de um programa pode ser monstruosa. Então, no momento que entra um algoritmo desse mark and sweep, a máquina pode, olha, pode demorar, sei lá, 2 milissegundos, como pode demorar, sei lá, 2 segundos, entendeu? A máquina, a execução pode dar uma engasgada ali, entendeu? Né? Enfim, então é um processo que pode ser mascado. Já o reference counting funciona de uma maneira diferente. O que é que ele faz? Ele adiciona para cada campo, de cada célula de memória, ele adiciona um campo extra, tá certo? E ele atualiza esse campo de acordo com cada operação, né? Se ele enxergar um acesso àquele campo, ele incrementa um, entendeu? Basicamente, ele está dizendo aqui, pô, tem mais um que pode me acessar. Tem mais uma referência que pode me alcançar. Então, isso é um contador de referências. Entendeu? Então, né, dentro de cada célula, então, tem um contador ali, né, um short, por exemplo, certo? Né, que ele incrementa a medida das operações, que as operações vão sendo executadas. Ou seja, existe um custo extra para cada operação, custo que não existe com Mark and Sweep, certo? Então, o custo das operações com Mark and Sweep é mais baixo, só que você vai ter um pagamento ali em algum instante. Aqui é diferente, você vai ter operações um pouquinho mais caras, porque vai ter esse incremento, em algumas situações ele vai ter que identificar, vou precisar incrementar? Se sim, incremente aqui. Pode ser uma coisa pequena, só que é para todas as operações, vocês estão me entendendo? Né? Então, quando o contador de um objeto chegar a zero, significa dizer que não tem mais ninguém, entendeu? Né? Enxergando aquele objeto, aí elimina-se aquele objeto, né, que tem aquele contador zero, certo? E assim recursivamente, ele eliminou, então ele decrementa o ponteiro de quem ele está apontando. Aquele objeto não é mais alcançável, só que ele alcançava mais outros dois. Aqueles outras duas referências sumiram, ele decrementa aqueles contadores dos outros dois. Se os outros dois, algum deles, chegarem a zero também, eles vão ser eliminados e assim transitivamente. Então, a vantagem disso aí, ele promove a previsibilidade, isso pode ser importante, por exemplo, para sistema de tempo real, se o cara quiser fazer, sei lá, Java em tempo real, vai utilizar reference counting, e não mark and sweep, entendeu? Então, evita essa interrupção da execução, que tem esse prejuízo, né, na previsibilidade, né, que é super importante para você construir sistema em tempo real, entendeu? Então, negativo, né? É o custo de se incrementar, decrementar, então vai ter um custo menor, isso pode ser alguma coisa negligível, né? Problemas com estruturas cíclicas que eu acho que não vale a pena, pode dificultar só a implementação, isso não é um problema muito mais de engenharia do que de problema conceitual.
Enfim, gente, aqui eu vou falar aqui agora rapidamente aqui a interação que existe entre a RIP e a pilha. Eu mostrei já no slide anterior que a RIP ela pode ser referenciada pela pilha, pela área estática. Então aqui eu vou dar um exemplo, vou deixar isso mais concreto. Então imagine aqui, né, esse programinha aí, né, com Java, com a representação em bytecode em formato textual, né, embaixo. Tá certo? Como é que funciona isso aí? Se você tem uma, né, logo logo aqui, tá certo? Você vai ter um 5 que você vai ter um registro de ativação função main, tá certo? Vai ter, né, valores, duas variáveis locais, vai ter uma variável, né, uma variável t que vai armazenar um ponteiro para RIP. Então, isso aqui é a pilha, nesse caso aqui, a pilha de operandos, eu não estou mostrando nem a pilha de, de chamadas, mas a pilha de operandos, né, armazenando uma referência para uma célula de memória que está armazenada na RIP, tá certo? Né? Essa variável, desculpa, essa árvore root igual a nulo, tá certo? Então veja que a gente ainda nem alocou, tá certo? Nem chamou o construtor, gente. Eu só criei, só dei um new na árvore. A gente nem chamou o construtor da árvore, que é responsável por criar aquele objeto node e associar a node a root. A gente nem chegou naquele ponto. Então vamos ver aqui o que acontece. Então o dup, ele duplicou essa referência, adicionou 5, aí fez a chamada de node passando 5, entendeu? Que vai tirar da pilha, certo? Então, quando a gente fizer a chamada agora para o construtor, aqui é como se fosse uma chamada de função, mas é uma função especial, né? Esse init de node, não está mostrando node aqui, mas esse hash 3 significa o código para a classe node, tá certo? Só para explicar para vocês. E o que vai ser passado como parâmetro para esse construtor é implicitamente uma referência dis, tá certo? Né? E, né, o objeto 5, tá certo? Enfim, gente. Então, isso é o construtor de tree, tá bom, gente? Né? E lá dentro eu não vou nem mostrar o código do construtor de tree, eu estou mostrando esse código aqui. Né? Então, quando você executar, ele vai tirar da pilha aqueles dois elementos que são passados como parâmetro para esse construtor. Então, no final da execução, né, ele já vai ter construído e ter associado a root, certo? Aquele novo objeto. Tá certo? Então, tudo isso aqui está na pilha. Entendeu? E isso aqui, desculpa, tudo isso aqui está na RIP, certo? Root e essa elipse estão na RIP. E no lado esquerdo a pilha de operandos, tá certo? Da função main, certo? Então a gente armazena o resultado para a variável local 1, certo? E eventualmente retorna, tá certo? Enfim, então agora a gente vai falar um pouco mais do ponto de vista operacional. Olha, se você estivesse implementando uma linguagem de programação, que tivesse Dynamic Binding, certo? Então eu espero que vocês tenham alguma familiaridade com linguagem orientada a objetos. Vocês viram isso certamente em PLC, certo? Dynamic Binding é um conceito essencial na definição de linguagem orientada a objetos. Talvez seja o conceito mais forte associado à linguagem orientada aos objetos. E basicamente ele diz o seguinte: olha, você só pode decidir qual a chamada sobre uma chamada de função em tempo de execução. É por isso que o nome é Dynamic Binding, ligação, né, dinâmica, entendeu? Né? Então você só pode decidir qual a versão do método que você vai usar em tempo de execução. Por que versão? Por conta
tipos e subtipos, entendeu? Quando você tem hierarquias, né, e subtipos de subtipos, você tem, sei lá, uma classe carro, né, veículo, e você tem embaixo que tem uma função, um método drive, e embaixo você tem um carro, tem um ônibus, tem uma motocicleta, entendeu? Então você tem versões diferentes de drive, né? Várias versões de drive, uma versão de drive ali em cima, você tem um objeto. Qual é a versão de drive que você vai utilizar? Se você tiver um veículo, carro, você pode chamar, poderia, em princípio, chamar tanto a versão de drive, né? Sei lá, de carro, como a versão que tá lá em cima, de veículo. Entendeu? Qual é que você vai chamar, literalmente? Olha, tudo depende do tipo que você tem. Entendeu? Então, vamos ver isso aí de uma maneira mais concreta, tá certo? Você tem uma classe ponto, né, dois campos, né, determinando as coordenadas do plano cartesiano, certo? Um construtor aí, point, para inicializar um point. A função move, para fazer um deslocamento de um ponto. Área, da área, certo? Na distância entre dois pontos, certo? Como a gente representaria isso em, né, dinamicamente, para quem quisesse realmente construir a memória de um programa em execução? Como é que a gente faria isso para habilitar a Dynamic Binding? Entendeu? Olha, a área estática, tá certo, gente? Né, seria isso. A gente teria essa classe ponto, teria, né, 4 células, aí a representação da classe, eu não estou falando do objeto, né, em memória, a representação estática do código, não estou falando do dado, certo? Teria esses 3 elementos aí, e cada um apontando para a função, para o código que vai ser executado, né? O código de cada uma dessas funções. A função init, que é o construtor de ponto, função move, função área, função list, certo? Agora, falando do dado, certo? Você tem objetos, 3 objetos diferentes, 3 instâncias diferentes, né? Você vai ter, né, 3, né, cada objeto vai ter os campos x e y, né, os valores primitivos, tá certo? Ali, né? E eles vão ter referências para essas definições na área estática das suas classes, de quem eles vieram, entendeu? Onde é que está a definição desses objetos, entendeu? Não, aqui você tem 3 objetos, ponto. Como é que você sabe isso? Porque os 3 estão apontando para a definição estática de ponto. Então vamos lá, vamos deixar isso um pouco mais, dar um pouco mais dinâmica a isso aí. Aqui já tem uma outra situação, olha só. Então você poderia ter um código como aquele ali que está aparecendo no lado inferior ali da área estática, point P igual a new point 23, né? Point Q igual a new point 00, certo? O que foi que aconteceu? Você alocou, né, na tua pilha objetos, né, criou, né, objetos, né, que aparecem na heap, né, o objeto, o point 23 que aparece na heap, o point 00 que aparece na heap. Esses objetos apontam para a sua origem, que aparece na área estática, tá certo? E essas variáveis P e Q, elas são armazenadas na pilha, entendeu? Então, são variáveis locais, são armazenadas ali na pilha de operandos, né? De algum registro de ativação, né? De alguma função, certo? Que aqui não está em questão, né? Que eu não mostrei aqui, certo? Agora, PMove, tá certo? Você fez essa modificação. Como é que funciona isso? Quando você executa o p.move, gente, certo? A gente acompanha P. Olha, onde é que está o P aqui? Certo? Está aqui, né? Então, vamos, pergunta para cá. Quem é a origem desse objeto? A origem é aqui. Então, vamos encontrar. Onde é que está move? Opa, move está aqui, tá certo? Então, eu vou até aqui, move, pego as instruções que estão aqui e começo a executar essas instruções que estão nessa área de dados aqui, entendeu, gente? Então,
o efeito de move é esse, entendeu? Então, é lógico que tem um efeito de você construir. Isso aqui é uma chamada de função. Então, vai criar um novo registro de ativação, vai colocar 1,1, 1 e 1 na pilha, entendeu? Nessa pilha de operandos, entendeu? Depois vai criar um novo registro de ativação, né? Quando aquilo ali for feito, vai tirar P, 1 e 1, que são parâmetros, e vai passar para o registro de ativação, né? De move, certo? E vai começar a executar o código. Mas que código? É esse código que eu mostrei para vocês. Ele vai procurar a definição de move que tá aqui, né? Que ele consegue encontrar a partir né, desse rastro que que está ilustrado aí nesse slide, certo? Em seguida, Q igual a P, né? Então a pilha é modificada. Tá certo? E agora, Dynamic Bind. Como é que esse negócio funciona, né, gente? Então, eu adicionei, tem duas novas classes aqui, Circle, né, e Box, as duas herdando de Point. O importante é vocês perceberem as diferenças, os novos métodos e os métodos redefinidos, tá certo? Então, a gente tem construtores, claro, tá certo? Uma adição de um novo campo R para o raio aqui de um círculo. Tem um novo campo, uma nova função Radius, tá certo? E tem uma redefinição da função área, que para ponto não fazia sentido nenhum, certo? Aqui para box, da mesma maneira, a gente deu a largura e a profundidade de um box, tá certo? As duas dimensões além de um ponto, que é o ponto, o centro do box, que seria isso, certo? A gente ainda tem um centro, da mesma maneira que o círculo, certo? A gente ainda tem o centro do círculo e o raio, agora tem um raio, que também tem um centro do box, mas tem a largura e a profundidade. Tem um construtor, tem a largura e a profundidade, são específicos aqui de box, e tem a área que é herdado aqui do point e foi redefinido. Foi um método que foi redefinido, tanto em círculo como em box. Então, aqui mostra, esse exemplo mostra o que é que acontece, entendeu, gente? Então, quando eu dou um point P igual a nulo, é isso que a gente tem. C igual a new circle, ele cria esse objeto na heap, aponta, né, cria a referência da pilha para essa área. E a definição da classe é essa aqui, tá certo? É uma classe que né, é a classe círculo. Veja, por espaço, eu não mostrei aqui também a definição de point, entendeu? Desculpa aqui, hoje eu cliquei sem querer, certo? Eu não mostrei também, mas eu deveria ter mostrado aqui a definição de point e mostrando que, olha, esse caso aqui do move, que é herdado, ele simplesmente aponta para o move de ponto. Mesma maneira de this, ele simplesmente aponta para a definição de point, que não está mostrando aqui. Conta de espaço, eu simplesmente escrevi herdado, herdado. O sobreposto não, o sobreposto destrói a referência antiga e mostra a nova definição de area, tá certo? Né? Então, o que é sobreposto da mesma maneira, tá certo? Ele destrói, entendeu? Né? Então, basicamente é isso que a gente mostrou, tanto para circle como para box, certo? A gente fez um cálculo aqui, né? P igual a C, então C apontou para lá, para o círculo, tá certo? Agora, né, P.move. Então, agora eu vou executar P.move. Como é que eu sei qual é o move? É simplesmente acompanhar esse rastro aqui dessas arestas, tá certo? Então, P está apontando para esse objeto que eu estou vendo aqui, que é um objeto círculo, tá certo? Né? E quando chamar move, ele vai chamar move associado a círculo, que foi o move herdado. Então, como é herdado, ele vai usar o move de point. Ele simplesmente acompanha as arestas até chegar à definição, a primeira definição que ele encontrar. A primeira definição que ele encontrar é a definição mais específica, né? E ele executa aquilo ali. Entendeu, gente? Né? Basicamente é isso, tá bom? Então, com isso, a gente conclui a aula de hoje, tá bom?